Imagina que seus pais saem para viajar e o seu irmão sai para uma festa. Então você tem 2 dias praticamente sozinha em casa. E o que era para ser um final de semana tranquilo, acaba se tornando o seu pior pesadelo. Naquela época, eu morava numa cidade pequena com os meus pais e o meu irmão mais velho. Eu tinha acabado de terminar o ensino médio, e aquele seria o primeiro final de semana em que eu ficaria praticamente sozinha em casa. Isso porque os meus pais tinham uma viagem marcada para visitar alguns parentes em outra cidade. E o meu irmão, que já era um pouco mais velho que eu, também disse que não ficaria. Ele tinha uma festa também fora da cidade, ele iria com alguns amigos e dormiria lá. E isso para mim parecia algo perfeito. Teria praticamente 2 dias inteiros com a casa só para mim. Eu poderia jogar o tanto de videogame que eu quisesse sem ninguém me encher o saco ou competir comigo pelo controle. Poderia ouvir música de madrugada e acordar a hora que eu quisesse. Então, para mim, parecia um sonho. Então, na sexta-feira à noite, os meus pais terminaram de arrumar as malas por volta das 7. Antes de sair, a minha mãe me chamou na cozinha. Ela parecia um pouco mais séria do que o normal, mas ela era uma pessoa muito preocupada. Não abre a porta pra ninguém, e se acontecer qualquer coisa, você liga pra gente que nós voltamos na mesma hora. Eu dei risada e disse que estava tudo bem. Enquanto isso, meu irmão pegou as chaves do carro dele, passou por mim e deu um tapinha no meu ombro. Aproveita a casa, maninha. Faz alguma coisa que me dê orgulho. Eu não orgulharia, porque com certeza o que daria orgulho pra ele me daria tédio. Quando o carro dos meus pais virou a esquina, a casa ficou estranhamente silenciosa. E no começo foi maravilhoso, justamente porque eu pude colocar música alta, pedir lanche. Fiquei horas no computador e jogando videogame na sala. Um tempo depois, eu apaguei as luzes da sala, liguei a TV gigante e comecei a ver alguns filmes de terror. Eu me lembro que era 2h07 da manhã quando eu olhei no relógio. A casa estava totalmente no escuro, exceto pela luz da televisão piscando na sala. Eu estava escolhendo o próximo filme. Eu queria ver algo mais assustador, algo que me desse realmente medo de dormir sozinha naquela noite. Mas então eu ouvi a campainha, e o meu corpo travou. Quem tocaria a campainha da minha casa às 2h da manhã? No início até pensei em nem sequer ir olhar, vai que a pessoa descobria que tinha alguém ali. Não sei. Uma garota sozinha em casa numa hora dessas. Eu tinha visto os noticiários. Eu sei o que pode acontecer. Eu esperei alguns segundos e então, novamente, o barulho da campainha tocou. Eu levantei devagar e caminhei até a porta, tentando não fazer nenhum barulho. E eu olhei pelo olho mágico. Do lado de fora estava meu irmão. Primeiro eu senti um alívio gigante. Era alguém que eu conhecia e que não me faria mal. Só que algo estava errado, porque ele estava parado e imóvel. Ele olhava para frente sem o celular. O carro não estava ali, os amigos também não estavam ali com ele. E a expressão dele parecia vazia. Será que tinha acontecido alguma coisa? Se o meu irmão não estava com o celular na mão, era porque tinha algo errado. Só que ainda assim, eu abri a porta e ele ficou me encarando. Não vai me convidar para entrar? Eu achei estranho, mas talvez ele tivesse passado um pouco do ponto na diversão. Entra, colega. Então ele entrou sem dizer nada. Ele nem mesmo olhou para mim. Passou direto por mim no corredor e caminhou até o quarto dele. E a porta se fechou lentamente. Eu fiquei parada na sala, confusa. Talvez ele tivesse brigado com alguém, ou realmente tivesse passado do ponto, ou talvez ele só estivesse de mau humor. Eu dei de ombros e desliguei a TV, porque ele era do tipo de pessoa que não gostava de barulho na hora de dormir. Bem, fui me deitar. A minha diversão havia acabado antes da hora. Já no sábado à tarde, a casa, ela estava muito silenciosa. O meu irmão gostava de silêncio na hora de dormir. Só que na hora que ele estava acordado, a casa, ela também estava. Eu achei estranho. Será que ele não tinha acordado ainda? Então eu fui até o quarto dele e a porta estava fechada. Ei, você tá vivo aí? Mas ele não respondeu. Eu encostei o ouvido na porta e tudo estava em silêncio. Achei melhor deixar com que ele dormisse e passei o dia fora com alguns amigos. Só que quando eu voltei para casa, por volta das 6 da tarde, algo pareceu muito errado logo de cara. Porque a casa estava muito escura. Todas as luzes estavam apagadas. Eu me lembro de ter deixado a luz da cozinha e a luz da sala acesas. Tudo bem que meu irmão podia ter apagado, só que ele não era o tipo de pessoa que se atentava a isso. Só que eu tava com uma sensação estranha no meu estômago. Um medo. Eu passei pelo corredor e eu parei na frente da porta do quarto do meu irmão. Ela estava fechada, mas então eu ouvi um estalo, um som seco.
como quando você estala os dedos. Então outro e outro. Eu senti um arrepio subir pela minha coluna e fui me afastando até o meu quarto e tranquei a porta. Fiquei lá dentro por quase 2 horas, porque o silêncio dali de casa parecia tão estranho. Era como se tivesse alguma coisa me esperando. Mas eu tava com muita sede. A minha garganta estava quase completamente seca, e eu precisava ir tomar um pouco de água. Tentei me convencer de que eu só estava sendo um pouco maluca, que era um pouco de paranoia. Eu respirei fundo, destranquei a porta, e o corredor estava escuro. Meu coração disparou e eu peguei um copo. Enchi de água, tomei rápido. Então outro e outro. Esse instante que eu ouvi algo atrás de mim no corredor. Eram passos lentos e arrastados. Eu virei a cabeça e não tinha ninguém ali. Mas eu tinha acabado de ouvir. Então eu ouvi algo pior. Um sussurro muito perto da porta do quarto dele. Irmãzinha? A voz parecia a dele. Só que não era muito parecido. Só que era como se fosse uma inteligência artificial tentando imitar a voz dele. Eu voltei pro meu quarto e tentei não fazer barulho. Eu acho que ele só estava tentando me assustar. Então eu ouvi algo dentro do quarto dele. Algo pesado estava se movendo. E depois vários estalos seguidos. Como se vários ossos estivessem se encaixando. E então eu ouvi a porta dele se abrir devagar. Eu saí do quarto para ver o que estava acontecendo. E a voz do meu irmão saiu da escuridão. Ei, onde é que você vai? Então eu olhei para a porta. E até hoje eu queria não ter feito isso. A porta estava aberta, só que só a cabeça dele estava pro lado de fora. E o pescoço dele parecia muito comprido. Os olhos estavam longos, grandes, um sorriso largo. O rosto dele parecia mais oval, maior. Então eu vi algo se mexendo atrás dele, dobrado. Então outra cabeça apareceu atrás dele, também igual a do meu irmão. Então outra. Eram mais de 4 rostos idênticos e todos me encaravam. Todos sorriam, e todos com aqueles olhos esbugalhados, como se fossem montagens mal feitas. Todos me encaravam e falavam ao mesmo tempo. Meu corpo, ele reagiu antes da minha mente, e eu corri. Passei pelo corredor em direção à porta da frente. Eu ouvi um som horrível de algo caindo no chão, então saiu correndo. Só que não era um correr simples e normal, era algo se arrastando rápido demais. E quando eu olhei por cima do ombro, eu vi aquilo saindo do quarto. Vários braços, pernas, com os rostos do meu irmão, como se várias versões dele estivessem grudadas em um único, e uma das cabeças gritou: "Espera!", enquanto outra dizia: "Volta!", e outra: "Não vai!". Eu saí correndo. Só que antes de fechar a porta, eu olhei para trás e eu vi algo que ainda aparece nos meus pesadelos, porque aquilo estava no teto do corredor, de cabeça para baixo. Eles me encaravam enquanto sorriam lentamente. Eu saí correndo e fui até a casa de um amigo. Eu liguei para os meus pais que ainda estavam viajando e tentei comentar por cima o que aconteceu, mas eles acharam que era só um pesadelo. Então eu liguei para o meu irmão. Ele atendeu com uma música alta no fundo. "Oi, que foi? Tá me incomodando por quê? Onde você tá?", eu perguntei. "Na festa, eu te contei. Você não voltou pra casa?", ele riu. "Não. Por quê?". Eu desliguei. Os meus pais, eles voltaram no dia seguinte, revistaram toda a casa e não encontraram nada. Falaram que eu só devia ter imaginado. Só que nem eles conseguem explicar porque eles também ouvem. Quando a casa fica em silêncio, algo raspando no teto. Eles também ouvem os barulhos estranhos. Eu acho que aquilo ainda tá aqui dentro. Mas ele pode ser qualquer um deles agora.